Primeiro Elias, o escolhido por Deus. Em um dos momentos mais difíceis da história de Israel, Deus chamou Elias. Naquele tempo, Israel estava sob o domínio de um dos piores reis. Um certo Acabe era o seu nome. Elias se destacou como um dos maiores profetas de Israel, nascido em Tisbé, na região de Gileade, do outro lado do Jordão. Os relatos em Reis abordam sua vida mais detalhadamente do que fazem com a maioria dos reis, embora nenhum livro seja dedicado exclusivamente a ele. Sua fama cresceu consideravelmente após o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. O rei Acabe tentou incorporar o idealismo divino em um sistema político que deveria seguir os desígnios de Deus, pois os israelitas eram o seu povo escolhido. Israel estava sofrendo devido à má governança, mas Elias representava uma autoridade diferente. Elias parecia ter alcançado o auge de suas aventuras, um herói quase inacreditável. Ainda assim, permanecia humilde de coração. No entanto, ele estava prestes a superar tudo isso, pois estava prestes a escapar da própria morte. A imortal partida de Elias o coloca na categoria rara dos que não conhecem a morte. Embora não nos seja revelado quando ou como Deus o fez, ficou evidente no contexto que ele havia informado Elias sobre sua partida iminente. Elias e Eliseu estavam retornando de Gilgal. Chegamos ao último dia de Elias na terra, quando ele seria arrebatado em um turbilhão. O termo hebraico também pode ser traduzido como uma rajada, um momento ventoso. De alguma forma ampla, Elias seria arrebatado, e naquele momento, ele deixaria esta terra para entrar na presença de Deus. Agora, Deus não apenas informou Elias de que isso aconteceria e como aconteceria, mas também lhe disse onde. Isso explica por que vemos Elias se dirigindo rapidamente em direção ao Jordão. Elias disse a Eliseu: "Por favor, permaneça aqui, pois o Senhor me enviou a Betel." No entanto, Eliseu respondeu: "Tão certo como vive o Senhor e a sua alma, não o deixarei." E assim, eles seguiram para Betel. Agora, os discípulos dos profetas em Betel aproximaram-se de Eliseu e disseram-lhe: "Você sabe que o Senhor levará seu mestre longe de você hoje?" Ele respondeu: "Sim, eu sei disso. Fique em silêncio sobre o assunto." Então, Elias disse a Eliseu: "Eliseu, por favor, permaneça aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó." Mas Eliseu respondeu: "Tão certo como vive o Senhor e a sua alma, não o deixarei." E assim, eles seguiram para Jericó. Gilgal marcou o início da última jornada de Elias. O próximo destino de Elias foi Betel, um lugar de oração. Betel significa casa de Deus. Finalmente Elias chegou ao Jordão, um lugar associado à morte. Não apenas à morte física, mas também à renúncia à própria vida. Quando Eliseu chegou ao Jordão, seu destino final na terra, ele disse: "Tão certo como vive o Senhor, não o deixarei." Elias parecia estar tentando afastar Eliseu desde Gilgal. Não acredito que ele estivesse tentando se livrar de Eliseu, mas sim testar seu comprometimento com a jornada. Quando os dois homens pararam perto do Jordão, a cena mudou drasticamente. Agora, o evento milagroso aconteceu. 50 homens dos discípulos dos profetas ficaram à distância para observar, e os dois permaneceram à beira do Jordão. Então Elias pegou seu manto, enrolou-o e bateu nas águas, e elas se separaram para que pudessem atravessar em terra seca. Quando fizeram a travessia, Elias disse a Eliseu: "Peça-me o que você deseja antes que eu seja levado de você." Eliseu respondeu: "Por favor, permita que haja uma porção dobrada do seu espírito sobre mim." Elias disse: "Você pediu algo difícil, mas se você me ver quando eu for tirado de você, assim será para você. Caso contrário, não será." Isso é semelhante ao milagre que ocorreu séculos antes, quando Deus abriu miraculosamente o Mar Vermelho, permitindo que Moisés e os israelitas o atravessassem a pé. Neste caso, as águas do Jordão se abriram, permitindo que Elias e Eliseu atravessassem a pé em solo seco. Em seguida, Elias se voltou para seu amigo e perguntou: "O que você deseja que eu faça por você antes de partir?" Enquanto continuavam andando e conversando, eis que uma carruagem de fogo com cavalos de fogo apareceu de repente e os separou, e Elias subiu ao céu em um turbilhão. Isso foi surpreendente. Eles estavam apenas caminhando e conversando. Elias não estava pregando ou profetizando naquele momento. Era apenas um momento entre dois amigos íntimos. Deve ter sido um momento incrível. Apareceu uma carruagem de fogo e cavalos de fogo, e Elias subiu ao céu em um turbilhão, como a Bíblia relata. Eliseu viu isso e gritou: meu pai,
a carruagem de Israel e seus cavaleiros, e não viu mais Elias. Então ele pegou suas próprias roupas e as rasgou em sinal de luto. Ele pegou o manto de Elias que caiu e voltou, parando na margem do Jordão. Ele pegou o manto de Elias que tinha caído e golpeou as águas, dizendo: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando ele também bateu nas águas, elas se separaram e Eliseu atravessou. Os discípulos dos profetas que o observaram de Jericó reconheceram que o espírito de Elias repousava sobre Eliseu. Eles foram ao seu encontro e se prostraram no chão em sinal de respeito. O contrato sem morte de Elias se cumpriu de repente. Nada de Deus morre quando um homem ou mulher de Deus morre. Muitas vezes esquecemos disso. Eliseu é um exemplo claro, e Deus sempre tem um plano. Considere isto. Ele tinha seus homens e mulheres em todas as eras, continuando sua obra ao longo do tempo. Deus nunca ficou sem um plano, perguntando-se o que seu povo fará agora que ele partiu. Nosso Criador, Deus, é todo-poderoso, e ele nunca fica sem recursos. Eliseu ficou surpreso e triste por um momento, mas isso não durou muito. Ele pegou o manto do profeta e atravessou o Jordão de volta, reivindicando o poder que agora lhe pertencia, e começou seu próprio ministério profético a partir desse ponto. O plano de Deus nunca falhou. Sai Elias, entra Eliseu. Em segundo lugar, Enoque. Houve outro Enoque, filho de Caim, mas não é o mesmo Enoque. Segundo nossos registros bíblicos, Matusalém era a pessoa mais idosa registrada nas Escrituras. Quando examinamos as genealogias da Bíblia, descobrimos que Enoque era o bisavô de Noé. Foi sobre pessoas como essas que Enoque, na 7ª geração desde Adão, profetizou dizendo: Olha, o Senhor veio com miríades de seus santos. Judas afirma que Enoque advertiu sobre o julgamento iminente do Senhor. Enoque foi um homem que andou com Deus em meio à decadência moral dos dias de Noé e anunciou o julgamento vindouro. Em uma época em que a maioria de seus contemporâneos era mencionada apenas por seu nascimento e descendência, Enoque se destaca como uma lufada de ar fresco. Ele foi mencionado como os outros, mas seu testemunho é notável. Sua vida serviu como modelo para muitos ao longo das gerações, ensinando-nos a buscar com paixão uma intimidade e comunhão sua. Enoque viveu sua vida com temor reverente e obediência a Deus, e ele não foi encontrado entre os homens, porque Deus o levou para si. O caso de Enoque foi o primeiro registro bíblico de uma pessoa sendo arrebatada, sem experimentar a morte. Talvez sua comunhão com Deus fosse tão intensa que a presença de Deus o envolveu e o levou para si. O livro de Hebreus também fala sobre ele, dizendo que ele foi alguém de quem este mundo não era digno. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele não foi encontrado porque Deus o havia trasladado, pois antes de ser trasladado, ele recebeu o testemunho de que agradara a Deus. Agora, sem fé, é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É uma grande certeza saber que Deus sempre se prepara abundantemente e cuida de nós com ternura até que floresçamos de maneira miraculosa. Se você gostou dessa maravilhosa história bíblica, deixe seu like, assim você estará apoiando o nosso trabalho. E se inscreva aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Deus te abençoe e até a próxima.